Fala galera, professor Marcos Quiros com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu. Hoje eu vou falar com vocês sobre como memorizar o que estuda. Às vezes a gente passa muito tempo estudando, às vezes a gente se dedica bastante, gastando muito tempo lendo material, resolvendo questões e simplesmente aquilo de repente apaga da nossa memória. Então nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre como memorizar o que estuda. Se você ainda não conhece o canal, aproveita para se inscrever agora, deixar o seu like e clicar no sininho. Vamos lá, vamos falar sobre estratégias de memorização. Desde a época da escola, da época do colégio, lá da infância, a gente precisa memorizar um grande volume de informações para fazer as várias provas que são nos passadas nas mais diversas áreas. E conforme o tempo vai passando, a gente vai para o ensino médio, depois para a faculdade, e esse volume de informações só vai aumentando. Então, muitas pessoas sentem que não são capazes de armazenar um grande fluxo de informações. E parece que ultimamente a gente vem diminuindo essa nossa capacidade devido à tecnologia. Então, antigamente a gente conseguia memorizar mais números de telefone, mais endereços, como chegar a um determinado lugar. Hoje, pela facilidade da tecnologia, a nossa memória não está mais armazenando esse tipo de informação porque ela de fato não é necessária. Então a gente já pode até parar aqui para tomar reflexão. O nosso cérebro armazena aquilo que é necessário. Então a gente tem que fazer com que esses assuntos que nós achamos relevantes sejam também para o nosso cérebro, ou seja, fazer com que ele armazene esse tipo de informação, tá? É uma espécie de um hacking que eu vou trazer aqui para vocês e a gente vai ver, no mundo dos concursos, como é o foco aqui do canal, não é diferente. A gente precisa ler muito conteúdo, às vezes coisas que não são da nossa área, e a gente precisa lembrar dos conceitos e muitas vezes de forma muito rápida para poder acessar a informação muito rapidamente, porque o concurso tem um tempo muito curto. Então, é importante que nós lembremos do conteúdo, lembremos dos macetes, especialmente no dia da prova. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês as estratégias que podem fazer você lembrar dos conceitos por muitos anos e acessar rapidamente essas informações diretamente do seu cérebro sem dificuldade, tá? Então, primeira coisa que é importantíssima é você entender a informação. Como assim? Não adianta você ler um material de 300 páginas, 500 páginas, 1000 páginas, pensando que você está estudando tudo aquilo efetivamente. Você precisa de tempo para poder entender aquela informação. Então, primeiro, tente entender a informação. Depois, para você poder entender, como é que a gente vai fazer? Você vai pegar essas informações que são organizadas e fazem sentido para você. Destaque aqui, fazem sentido para você. A sua forma de estudo pode não fazer sentido para outra pessoa. Então, às vezes eu trago aqui um mnemônico, eu trago uma forma de falar que pode servir para você, mas outra pessoa não gosta, simplesmente, isso aqui não me alcançou, não é a forma que eu consigo aprender. Então, pega as informações organizadas especificamente para você. É até por isso que é importante você mesmo fazer os seus mapas mentais, porque quando eu simplesmente, eu trago um mapa mental aqui, talvez funcione para mim e não para você. Então, ter a informação organizada e que faça sentido para você é uma forma mais fácil de memorizar. Então, entender o conceito também é uma forma de memorizar, não decorar. O decorar é algo muito complicado. Por quê? Porque algumas pessoas têm essa habilidade, e existe, obviamente, também como trabalhá-la, mas a ideia não é essa aqui, é compreender de forma que você consiga resolver as questões, que você consiga acessar essa informação para poder ministrar uma palestra, ministrar uma aula, aplicar numa prova de concurso, tá? Então, se você acha que não entende o material, ou se você achar de alguma forma que não entende o material, dedique um tempo maior para você poder compreender aquilo. Então, existem conceitos que são mais complexos, que demandam mais tempo, e você vai precisar gastar mais tempo nele. Outros são mais curtos, mais rápidos, então você também vai fazer assim, gastar menos tempo com ele. Então, primeiro, tente entender as informações. Depois, você pode fazer uma coisa que eu faço bastante, eu trago aqui sempre no canal, que é faça conexões. Como assim? Eu faço aqui no canal, muitas vezes, conexões que, como eu mesmo coloco, são conexões absurdas, e juntamente com elas eu pego alguns mnemônicos, vou criando esses mnemônicos. Por quê? Como o próprio nome fala, mnemônico está relacionado à memória, a capacidade de lembrar. Então, quando a gente começa a conectar essas informações que você está tentando memorizar, esse material que você está organizando na sua cabeça, ele vai ser muito mais facilmente acessado pelo seu cérebro. Então, o material isolado, uma coisa é difícil de lembrar, mas quando você começa a colocar outras coisas, fazer correlações, fazendo até as ligações com esses mnemônicos, mesmo que absurdos, o negócio vai ser muito mais simples para você.
Eu vou trazer aqui nesse próximo slide um exemplo para vocês do que eu já fiz aqui no canal. Então, como eu trato muito a Lei 8.112, eu vou trazer aqui para vocês esse exemplo, tá? Em que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, do capítulo 2 lá da 8.112, tratando do artigo 33, que fala das hipóteses de vacância. As hipóteses de vacância em cargo público decorrem de... Perceba que a gente tem aqui a informação muito crua e da forma que está lá na lei, né? Só fiz copiar, colar, joguei aqui, deixei até o taxado para você ver. Ou seja, isso aqui é uma informação, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos lá, eu sei, ó, a vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Beleza, show de bola, eu tenho que saber isso. Existem algumas situações em que não adianta somente você dizer, eu entendi a ideia. Não, você tem que saber todos os tópicos. Você tem que saber decorado, literalmente. Como que eu faço para decorar esse negócio? Porque tem muita informação, várias disciplinas, vários conteúdos que eu preciso entender com mais profundidade. Como é que eu faço isso, então? Então, se você pegar, olha agora esse lado direito aqui da tela, né? Eu coloquei o seguinte, ó, eu associei uma história absurda às iniciais daquele texto, para fazer o quê? Um mnemônico. Então, eu estou fazendo aqui uma associação. Então, eu fiz aqui, ó, de ex-policial civil a PRF. Então, começa a contar uma história e entra o storytelling, né? Começa a contar a história de uma pessoa que o sonho dela era ser policial e acontece que ela estudou bastante, conseguiu ser o quê? Policial civil, mas o sonho dela mesmo era ser policial da Polícia Rodoviária Federal. A pessoa estudou bastante, conseguiu passar para a Polícia Civil, mas depois ela disse, agora eu vou fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, e ela fez e passou. Então, quando ela saiu desse cargo, ela deixou o cargo dela vago. Olha a ideia, tá? Então, ela deixou o cargo vago. Então, olha essa história aqui até onde eu estou chegando. Ó, de ex-policial civil a PRF. De ex, demissão, DE, de ex, DE, demissão. EX, exoneração. De posse em outro cargo inacumulável, né? Então, posse, PO. Se, percebeu que a gente tem o C e o I, cargo inacumulável. O outro, A, de aposentadoria. E o PRF, promoção, readaptação e falecimento. Então percebam que nós tínhamos aqui um texto que era totalmente desconexo, mas agora existe uma história que associa esse texto e que vai fazer minha memória funcionar de forma muito melhor. Tá? Eu dei um exemplo aqui com a Lei 8.112, vou dar um outro exemplo aqui também com uma coisa que eu ministro em sala de aula, né? Que eu dou aula de resistores, muitas vezes código de cores dos resistores, e a gente às vezes precisa saber essa tabelinha que eu estou mostrando a vocês aqui na esquerda, memorizada para facilitar. Lá eu deixo sempre meus alunos consultarem, mas se você souber ela memorizada, decorada, fica muito mais prático. Beleza, como é que eu posso memorizar isso? Eu fui, pensar, né? Como é que eu posso fazer isso e tal? Pensei em uma história também absurda, né? Fui lá e pensei, um acrônimo, né? Com associação absurda. Eu pensei, olha aqui a história, né? De um cara que era um PM vermelho e que ele lava, né? Tá lavando a louça aí, só que ele lava, não é a louça, ele lava você. E ele lava você bem de perto. Então, um PM vermelho lava você bem de perto. E aí a gente tem uma associação absurda com o acrônimo. Eu sei que o P vem de preto, que é o 0, o M vem de marrom, que é o 1, e assim por diante a gente vai até chegar na última letra, P, que é o de prata. Tá? Então, o PM vermelho lava você bem de perto. E aí eu tenho mais uma vez uma associação para poder memorizar essa tabelinha, sabendo aí agora todos os números da referência. Eu posso até não saber, o verde é 7, o verde é 5, desculpa. Posso até não saber assim já, de supetão, mas o PM vermelho lava você bem de perto. Eu escrevo aqui no papelzinho, consigo na hora, em poucos segundos, eu consigo relembrar a tabela, beleza? Então, são essas associações aí que vão facilitar bastante. Outra coisa que eu achei bastante interessante, né, nesses artigos que eu li para poder criar esse vídeo aqui, que inclusive eu deixo aqui no penúltimo slide para vocês, tá? Revise antes de dormir. Eu lembro muito da minha época de vestibular, né, que eu ficava estudando às vezes até madrugada dentro, 2 horas da manhã, e eu ia dormir muitas vezes com os problemas que eu não conseguia resolver, problema matemático, problema de física, e eu ia dormir pensando nesse problema, dormia, e às vezes eu pulava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, sabia como resolver o problema, me parecia um milagre. Mas não, existem estudos que comprovam isso, né? Que dão essa indicação para a gente de que quando você revisa antes de dormir, o seu cérebro fica processando aquela informação recente. Então você, antes de dormir, você deixou, estou deixando ele aqui no compartimento
mais próximo aqui para ele poder começar a organizar as informações do dia e ver o que é útil e o que é inútil. Então, como você deixou lá mais para o finalzinho da noite, mais próximo da sua hora de dormir, é como se ele desse uma certa prioridade para isso. Então, é importante que você tente revisar essas informações antes de dormir, as mais importantes. Você vai estudando durante o seu dia, às vezes chega depois do trabalho, depois da faculdade, tenta dar uma lidazinha lá, uma coisa rápida assim, eu sei que às vezes é muito difícil fazer isso, especialmente se você está no ritmo para concurso, e tenta fazer essa técnica, tá? E aí depois você até volta aqui e diz, professor, realmente funcionou, ou se não funcionou com você, né? Porque nem todas essas técnicas que eu estou mostrando aqui vão servir para todas as pessoas. Elas vão ajudar, como eu estou trazendo várias aqui, com certeza alguma delas vai ajudar você, tá? Então, por mais que você veja algumas coisas assim por poucos minutos, alguns instantes, se você fizer isso perto da hora de dormir, vai ajudar você com a sua memória de longo prazo, tá? Outra estratégia bem interessante, que eu gosto bastante quando eu estou lendo um conteúdo novo, pegando algo pela primeira vez, é questione-se. Pergunte quais são as maiores dúvidas que eu tenho aqui. Se eu estou estudando relatividade. Eu sei que na teoria da relatividade, a luz ela segue uma velocidade constante, mas como é que se comporta o tempo? E se eu mudar a gravidade, se eu mudar isso? Então, é importante você se questionar. Então, tente pensar em pontos que o material que você está consultando, o livro que você está lendo, a apostila, o vídeo que você está assistindo, não trata. Então, procure formular algo que o material ele não trouxe uma questão ou algo semelhante. Antes disso, você precisa ter uma bagagem, precisa ler, precisa interpretar os pontos anteriores que nós já falamos aqui, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Digamos que você está lá no ensino médio, está estudando a segunda lei de Newton, tá? Força igual a massa vezes aceleração, de forma muito bem simplificada aqui. Se a gente parar para pensar nessa forma, vou só pegar aqui e aplicar. Vai dar a força tanto, a massa é tanto, calcula a aceleração. Ou então eu tenho uma massa e uma aceleração, só faço multiplicar e tenho uma força. Beleza, mas vamos pensar numa forma mais conceitual. Eu estou dizendo que uma força, quando ela é aplicada a um corpo, ela vai ter uma aceleração que é causada de acordo com a massa. Beleza. Se a aceleração é constante, significa que eu tenho que um aumento, um acréscimo da velocidade constante. Ou seja, a velocidade vai crescendo. Se a velocidade começar a crescer, será que ela tem um limite? Então, são questionamentos que a gente começa a fazer e a gente fala, peraí, beleza, eu estou aplicando uma força a um corpo e essa aceleração começa a crescer. Aliás, a aceleração está constante, mas a velocidade está subindo. Será que eu posso superar a velocidade da luz? Acho que não. Então, a gente começa a entender a limitação daquilo que a gente está estudando, né? Então, a limitação daquele conceito que a gente está vendo. Isso aqui se aplica para baixas velocidades. Então, não posso dizer que aplica uma força, massa vezes aceleração, mas servir para tudo. Não, para baixas velocidades. Então, é importante a gente compreender. Se eu for para alta velocidade próxima da luz, já vou para relatividade, já é outro conceito. Então, o negócio já vai mudando. Então, é importante a gente se questionar para a gente entender justamente esses pontos que não estão nítidos, muito claros, lá na informação inicial que a gente pegou, tá? Então, outra coisa, né, que é importante, você está refletindo, questionando, é também a repetição. Como assim a repetição? Não é ler todo o conteúdo novamente, não é fazer isso, porque isso não é uma coisa muito prática. Imagine que você viu a Lei 8.112 e você vai simplesmente ler a lei 10 vezes. Isso não é uma garantia de que você vai conseguir resolver todas as questões, não. É você refletir sobre cada ponto. O pessoal faz muito isso com livros como a Bíblia, por exemplo. Não é ler a Bíblia 10 vezes no ano. É você refletir sobre aquele texto, pensar, qual a aplicação aqui na minha vida, qual a aplicação disso aqui, ou qual o contexto. Você começa a ler um livro, li O Pequeno Príncipe uma vez, aí eu li depois, disse, cara, que coisa interessante, né? Porque eu posso aplicar agora nesse momento aqui da minha vida, ver que as coisas importantes são isso aqui, essas outras aqui. Então você lê um livro, depois você relê o livro, você começa a ter ideias novas, mas a forma mais interessante não é, vou reler todos os meus livros novamente. Não tem sentido. A gente tem que avançar sempre no conhecimento. Agora, como é que a gente vai fazer essa repetição? É você fazer o conceito passar da memória de curto prazo para de longo prazo. Como? Não significa ler tudo novamente, como eu acabei de dizer, mas realçar somente os pontos importantes. Então, você vai pegar os pontos importantes do seu texto. A técnica de grifar não é das melhores técnicas, mas ela serve, certo? Ela vai ajudar, não é a melhor técnica, mas ela vai ajudar também. E a técnica de flashcards que eu deixo para vocês também, que é muito boa, que é você criar uns cartõezinhos, espécie de joguinho, e você deixa algumas perguntas prontas aqui,
E aí você vai se perguntando novamente e vendo se você... Aí você pode deixar a resposta no verso, né? Uma resposta assim, de forma mais rápida. Por exemplo, em relação aos prazos e penalidades, prescrição, qual a prescrição de acordo com o artigo 142 da Lei 8.112? Eu sei que se for cassação de aposentadoria ou disponibilidade, são 5 anos. Beleza, aí eu vou fazer cassação de aposentadoria e disponibilidade, eu deixo aqui na frente. Tempo de prescrição, aí eu boto a resposta atrás. Então você vai fazendo isso aí com vários tópicos e depois você vai fazendo essas perguntas rápidas. São flashcards, cartões rápidos para você fazer isso assim de forma rápida. Pode fazer com outra pessoa também. É uma espécie de joguinho, né? Mas é bem legal isso aqui porque vai ajudar a realçar sua memória e fazer com que você... essa pergunta aqui eu já fiz 1000 vezes, eu já respondi 1000 vezes. Então, quando você for lá na hora da prova, isso vai ajudar você a você não precisar ficar pensando do zero aquela informação. Então, é importante você manter um ciclo espaçado gradualmente, certo? Até que esse conceito fique guardado permanentemente, ou seja, na sua memória de longo prazo. Isso acontece muito com nós, professores. A gente ministra uma disciplina, a gente vê a disciplina lá na faculdade, faz uma prova, muitas vezes a gente esquece aquilo porque passa muitos anos. Aí a gente volta para ministrar aquilo. Vou dar aula agora de um determinado conteúdo. Então, quando eu começo a dar aquela aula, eu ministro uma vez, eu leio, estudo, reflito, trago, falo, e aí os alunos perguntam, eu respondo aquelas perguntas, e aí, pergunta, resposta, falo, repito. Então, essa repetição faz com que o conteúdo fique na minha memória de longo prazo, ou seja, memória permanente. Então, tem disciplinas que eu ministrei, sei lá, há 8 anos, que eu ainda lembro perfeitamente. Lógico, um detalhezinho ou outro eu teria que dar uma lida, mas eu lembro perfeitamente. Por quê? Porque ficou na minha memória de longo prazo. Ou seja, a repetição ela é muito importante para isso, nesse ponto, nesse aspecto. Outra coisa é a escrita. A escrita mesmo, assim, manuscrito. É você pegar a sua caneta e escrever. Porque isso aqui, gente, tem muitos estudos que comprovam, tá? Que escrever parece nos ajudar a codificar de forma mais profunda as informações que nós estamos tentando aprender. Por quê? Porque ela vai criar uma conexão entre o nosso cérebro e uma parte motora, tá? Então, a gente tem a parte motora, movimento aqui, a gente está vendo o que a gente está escrevendo e a gente está pensando naquilo. Então, as sinapses aqui, elas vão ser melhor feitas do que você apenas ouvindo ou apenas vendo, porque você está aqui trabalhando com outros órgãos do sentido. Você está vendo, você está olhando, você está escrevendo. Então, existem outras coisas que estão associadas. Você pode até falar também, que aí você vai ouvir, você fala, você ouve, você vê, você escreve. Então, tudo isso facilita mais a sua compreensão e a memorização, beleza? Tente escrever suas anotações à mão durante uma aula, ou mesmo reescrever, reorganizar essas anotações ou informação à mão após uma rodada de estudos, o que é bem bacana, bem interessante. Essa aqui, que eu vou falar agora, parece coisa de doido, tá? Eu faço bastante isso aqui, que é fale consigo mesmo. Então, pode parecer meio louco, meio estranho no começo, mas depois você vai perceber que é uma ferramenta que funciona bastante, tá? E eu fazia uma outra também, que eu até coloquei aqui no próximo tópico, né? Que é me gravar. Eu me gravava lá em 2010, 2010, na época que não tinha muito vídeo no YouTube, e eu precisava ver um conteúdo que não existia aula. Então eu pegava o livro, lia como se eu estivesse me explicando, mesmo sem entender nada. E aí depois eu me assistia, e eu olhando aqui, eu vendo uma outra pessoa, que era eu mesmo falando. E para mim isso servia bastante. Então deixo aí também como dica para você, que se gravar também pode ser uma boa alternativa. E outra que, esse aqui, existem muitos, mas inúmeros estudos que comprovam que a prática de exercícios físicos é muito salutar para o nosso cérebro. Por quê? Porque os estudos mostram que o exercício pode melhorar nossas capacidades de memória e fazer com que a gente crie os neurônios relacionados à memória. Então, olha aí, você praticar um exercício físico pode melhorar o seu desempenho no concurso público ou o seu desempenho na escola, na faculdade. Então, é muito interessante que você tente fazer, nem que seja uma caminhadazinha matinal. Obviamente, consulte o médico e um professor de educação física para você poder, enfim, né, ter uma orientação mais certinha, mas é uma caminhadazinha leve. Tenta fazer algo que seja, assim, minimamente, para você poder se exercitar, se suar um pouco, questão da endorfina, né? Então, é muito importante isso, tá? Então, o cardio, né, aquela parte lá dos exercícios aeróbicos, e o treinamento de resistência, no caso dos pesos, eles têm, assim, né? No caso, você vai fazer musculação, tem efeitos poderosos. Então, faça o que funcionar para você, o que funcionar melhor para você. Então,
Você pode, vou fazer cardio, eu vou fazer musculação, vou fazer os dois. Cada pessoa funciona de uma forma diferente. Às vezes eu gosto muito de ciclismo, então eu pego a bike, tô andando ali, e para mim aquilo ali é sensacional. Tô me exercitando, tô sentindo aquele vento no rosto, tô vendo a paisagem. Então, às vezes eu vou para um parque que tem aqui perto, né, aqui na minha cidade, fico lá, eu paro aqui, fico meio de uma meditação, e aquilo ali para mim é uma coisa maravilhosa, e eu recomendo a você que você faça alguma coisa que seja, assim, que caso você tenha tempo para isso, né, todo mundo que tem, eu faço antes do horário do trabalho, de manhãzinha muito cedo, o sol nasceu, já tô indo, então cada um sabe, né, o melhor horário para você. Outra coisa é intercalar as disciplinas, ou seja, intercale a sua disciplina. Não estude, hoje eu vou tirar o dia só estudando língua portuguesa. Então, resolva um problema de matemática, depois vá para a definição de legislação, depois você estuda língua portuguesa, depois você estuda direito tributário, depois você estuda, e aí você vai fazendo aí, essa miscelânea, né, essa mistura, intercalando as disciplinas. Esse método pode parecer confuso também, assim como outros que eu já falei aqui no início, mas ele vai produzir melhores resultados no final do que simplesmente você passar o tempo todo estudando a mesma coisa. Por quê? Cada vez a gente está fazendo aí, a conexão dos nossos lados do cérebro, lado mais filosófico, emocional, com o lado mais matemático. Então, quanto mais a gente conseguir unir essas coisas, mais a gente vai conseguir associar e, enfim, né, trazer para a nossa memória mais permanente. Outra coisa é resolva questões. Tem muita gente, né, que diz que esse método aí não é o dos melhores resolver questões, mas de fato, se você for só resolver questões, não é bom, né? Não vai resolver o problema. Mas você estudou, fez esses métodos que eu falei, e você também resolve questões, com certeza ele vai ser bem útil, porque você está aplicando, você está testando aquilo que você acabou de aprender. Então, garanto que responder as questões vai fazer você pensar sobre alguns pontos que talvez tenham passado em branco. Eu faço muito isso, né? Eu estou fazendo aqui as questões, estou lendo a lei, vou lembrando de situações que eu já passei, pego questões, junto tudo isso e trago aqui para vocês. E realmente, assim, eu vejo que é muito proveitoso pelos comentários de vocês nos vídeos de legislação, tá? Então, é muito importante, né? Isso porque às vezes tem coisa que passa realmente em branco e é importante a leitura e resolução de questões. Além disso, se o seu objetivo é fazer concurso, que é a maioria que está aqui, eu acredito que seja, né, nada como conhecer a forma que a banca trabalha, né? Pessoal que faz prova na faculdade, rapaz, como é a prova do fulano de tal? Meus alunos, como é a prova do professor Marx, hein? Será que ele cobra mais profundo, é mais fácil, é só questão de marcar? Será que as questões são muito simples ou muito complexas? Eu preciso demonstrar tudo ou só marcar ela ser, ou seja, é importante você resolver questões da banca especificamente que você vai prestar a sua prova ou do aquele professor, ou vai fazer uma prova do OAB ou prova de concurso, enfim, conheça a banca, conheça aquela pessoa que vai avaliar você, porque aí você vai ter uma noção melhor de como focar o seu estudo. Também ajuda a ter um raciocínio prévio, né, caso você já tenha resolvido outras questões, para resolver problemas, né? Especialmente falando que você vai ganhar tempo na hora da prova. Por quê? Imagina na matemática, você viu lá o teorema de Pitágoras, equação de segundo grau, e você só viu lá a forma, resolveu duas questões. Aí quando você chega lá na hora da prova, o cara, qual determina o máximo da função quadrática, e dá um problema, e você, peraí, que eu só aprendi a jogar a fórmula aqui e eu não entendi o negócio direito. Então, é importante que você faça o máximo de exercícios possíveis para você ter uma bagagem maior e ganhar tempo na hora da prova. Por quê? Porque você não vai precisar desenvolver o raciocínio, você só vai aplicar. Você vai desenvolver o raciocínio de uma coisa que não tem em questão nenhuma aquilo. Que realmente, assim, foi um problema criado, assim. Então, você vai ganhar muito tempo, já vai ficar à frente de muitos concorrentes. E se for na sua prova, você vai ganhar mais tempo para poder pensar em uma questão realmente difícil, né? Então, não perca tempo com questão fácil. Já responda direto, já tem que saber. E na área das exatas, né, isso aí também vai evitar que você faça muitas deduções. Então muita gente fica, vou fazer a dedução agora dessa forma, porque não sei o que, vou ter que fazer uma integral, a derivada. Amigo, se você já fez aquilo previamente, é pay-puff, é na bucha, já fez, vai lá. Então é importante demais resolver questões. Aqui eu deixo para vocês os trabalhos consultados, como eu falei, não vou ler aqui os nomes, vocês podem dar um print aí depois, pesquisar, tá? Então esses trabalhos aí são bem importantes, que trazem aqui o embasamento para isso que eu falei. Se inscreva no canal, deixe o seu like, não esqueça, né? Não esqueça, mas não esqueça mesmo de me seguir lá no Instagram, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu! E me fale aqui nos comentários quais dessas técnicas que vocês mais gostaram,
quais as que vocês acham mais inútil e as outras que vocês já fazem e que eu não falei aqui, tá bom? Até o próximo vídeo e valeu, fui!